Boa noite, graça e paz. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade, que temos de estar na casa do Senhor para adorar a Ele, Hoje o nosso culto de estudo bíblico, o estudo que estamos tendo aí, Fé e Graça, mais uma parte. Na quarta-feira passada, como nós tivemos problema na internet aqui em Tibiriçá, então não tivemos como transmitir, mas eu filmei, só que o celular filmou em 3 partes, Então nós estamos vendo uma forma aí que a gente ainda não sabe muito dessas mídias, para juntar em um só vídeo e assim postar aí no Face, tá bom? Aí a gente vai postar com a data certinho da semana passada, é a 14ª parte do estudo, hoje é a 15ª. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo, tá certo? Nós vamos... eu tenho um pedido novo de oração. A Armandita estava falando do rapazinho, de uma criança. Ele está internado, Armandita? Está internado e queremos pedir aos irmãos, mas não temos o nome dele, tá? É de uma criança aqui de Tibiriçá. De Bauru. De Bauru. Sobrinho de uma professora aqui da creche de Tibiriçá. Tá aí meio. Muito bem, nós vamos orar, E também tem a neta do meu irmão, do irmão Benê, inclusive, que a gente sempre está orando por ele, a Beatriz, é uma menininha de 3 anos, e ela, consequência de uma gripe muito forte, ela pegou pneumonia. E pegando pneumonia, ela está internada. E hoje à tarde eu falei com o meu irmão e ele disse que os médicos tiveram que colocar um dreno, no pulmão porque estava juntando água. Mas vamos orar e vamos crer, que Deus é aquele que faz tudo o que é bom. 3 aninhos, a Beatriz. E então estaremos orando pela vida dela e pela vida desse outro menininho aí, dessa criança. Também pelo irmão Benê, continuamos orando pela vida dele, do outro meu irmão Elias, da minha irmã Madalena, continuamos orando, pedindo a Deus que dê graça e saúde para eles. Também pela vida do Eduardo, o neto da irmã Cleusa, lá da Central. A irmã Margarida, continuamos em oração por ela. Também a irmã Maria, a mãe da Sônia Jorge, a irmã Joana, o seu Clarindo, continuamos orando pela vida dele. O Wilson da Terezinha fez a cirurgia, está bem, Graças a Deus está aí na recuperação e cremos que tudo vai dar certo. E também pela vida do irmão Carlinhos, falei com ele hoje, ele está melhor, ainda não está curado, também pegou uma gripe muito forte, uma tosse incessante, Mas... o Senhor é bom e temos certeza que vai dar saúde também para a família dele, para os filhos, Tá certo? Então quero pedir aos irmãos que por favor se coloquem em pé, vamos orar ao Senhor por essas vidas e também pelo início do nosso culto de ação de graça, nosso culto de rendimento, de adoração ao Senhor. Pai eterno e soberano, nós te rendemos graça neste momento porque o Senhor é bom. Te agradecemos pelo dia que passamos, te agradecemos por ter nos trazido em paz até aqui, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, pela vida dos que assistem, pelas mídias, pelas redes sociais. Te pedimos a tua misericórdia por cada nome, Senhor, que foi colocado aqui nesta noite. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada situação. E nós clamamos porque temos convicção, temos certeza que o Senhor nos ouve e através do Teu Espírito Santo, o Senhor pode mandar poder pelo nome de Jesus Cristo para que haja cura, para que haja libertação, para que haja transformação e salvação de almas. Cremos, Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo de todo o nosso coração. E é por isso que estamos aqui, porque queremos aprender cada dia mais do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, e possa revelar ao nosso coração a Tua palavra. Cada dia nós queremos aprender mais do Senhor. Como é rico, Senhor, estar diante do Senhor aprendendo da Tua palavra.
nos dê sabedoria dos céus, nos dê graça, nos dê conhecimento, nos dê entendimento. Senhor, que o Teu Espírito nos ajude em todos os aspectos das nossas vidas, para que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti. Te pedimos isso e te agradecemos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, graças a Deus. Semana passada, nós paramos aqui no versículo 21, né, do capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 21 nós paramos, então hoje nós vamos partir do 22. Paulo estava fazendo aqui algumas citações a respeito da lei, né? Ele termina a primeira parte do capítulo 3, no versículo 20, falando que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, mas nós somos justificados pela fé, né, que há em Cristo Jesus. Então, o versículo 21, ele deu início a isso. Os profetas tiveram o testemunho da lei, mas em Cristo Jesus há agora a manifestação da fé, e é por ele que nós alcançamos a salvação. Tá certo? Versículo 22, então, diz assim, olha: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo já faz aqui uma pontuação para os irmãos de Romanos, que a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, e é para todos e sobre todos, mas sempre ele vai dizer os que creem, não é? Nós temos uma convicção que, quando lemos só o início do versículo, parece que ele está falando para o mundo todo, mas nós já até conjugamos a questão de mundo, né? O mundo que jaz nas trevas, então tem muita gente que está no mundo das trevas que não vai crer. E não crendo, não tem o alcance da fé, portanto não tem salvação. É necessário que tenha fé para crer no Filho de Deus. Versículo 23, que ele fala que todos pecaram e estão destituídos da glória. Nós até citamos aqui esses dias sobre este versículo. Ele faz de uma forma, por quê? Porque quando Adão peca, ele acaba trazendo a maldição, não só para a terra, né? No sentido físico da terra, a maldição para todos aqueles que são da terra ou que fazem, né, as coisas, tanta erva daninha, não sei, não podemos afirmar, mas talvez tenha acontecido isso para que fique mais difícil o trabalho do homem por causa do pecado, não é? Mas geralmente a Bíblia ela trata mais no sentido espiritual. Então a maldição que veio na terra é a maldição no sentido espiritual e trouxe a descendência do homem a maldição do pecado. Então todos pecaram, ou seja, todo mundo que nasce debaixo do pecado, não é? O salmista diz que em iniquidade ele foi formado. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, na concepção da natureza humana, ela é pecaminosa. E é por isso que tem que haver a redenção. É por isso que tem que haver em Cristo Jesus. Então, a morte de Cristo Jesus, ela vai trazer agora uma mudança radical, que é a nova aliança. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nesse versículo 24, é interessante, eu até quero ver aqui um versículo com os irmãos, na carta de Gálatas, aos Gálatas, logo depois aqui de Coríntios, Gálatas capítulo 3, vamos ver como é interessante esse texto aqui, olha. Do versículo 23 até o versículo 29,
ele vai dizer assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para que aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. Você já ouviu essa palavra aio? Alguém sabe o que quer dizer aio? Aio é um condutor ou um orientador. Os judeus, quando eles tratavam de aio, o que acontece? Algumas famílias dos judeus, que naquela época tinha muitos servos, né? Então, vamos dizer, os pais não tinham condições de acompanhar essas crianças até a escola, ou até a igreja, ou até uma instituição de ensino. Então, o que eles faziam? Chamavam os servos, não é? Aquelas pessoas que eram escravos, mas serviam a casa do Senhor, e eles serviam como aio, ou como orientador, como acompanhante para aquelas crianças. Mesmo sendo escravos, eles faziam o papel de orientar essas crianças. Então as crianças não saíam na rua sozinhas. Então era necessário que houvesse esses orientadores, acompanhantes. Então eu levava a criança na escola, ia buscar a criança na escola, não é? E em outro qualquer lugar que eles fossem, que os pais não pudessem ir. Então os pais enviavam esses servos. Então, e eles chamavam de aio. Isso é a tradução, né? Aio quer dizer condutor, orientador ou acompanhador. A lei, ela fazia isso para nós. Ela orientava, mas para uma fé que haveria de ser salvo. Por quê? Porque pela lei, nenhum judeu conseguiu ser salvo e tampouco a descendência de qualquer outro gentil. Gentil, todos aqueles que não são judeus, né? Todo o povo que não é judeu é gentil. Só que a lei, ela mostra o pecado não só para o povo de Deus, mas para qualquer pessoa, não é? Então, está escrito lá nos 10 mandamentos: não matarás e não adulterarás. Qualquer pessoa e qualquer nação na face da terra que matar e que adulterar, comete pecado, porque a lei de Deus está dizendo que sim. Ah, mas não são o povo de Deus, mas a lei de Deus, ela condena qualquer alma pecadora. Qualquer alma pecadora, não é? Então, o povo de Deus era condenado se pecasse pela lei, e a lei era para o povo de Deus, mas ela é válida para qualquer criatura, todo ser humano, porque não cumpriu a lei. E jamais alguém cumpriria a lei. Então a lei começa a apontar para Cristo. A lei, ela vem acompanhando, vem orientando para que você obedeça ao Senhor, mas nós não conseguimos obedecer na lei. Então por isso que ele vai dizer, olha, de maneira, versículo 24, que a lei nos serviu de aio, ou de condutor, ou acompanhante, ou orientador, para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Lembra quando a parte 1 desse estudo que nós estamos, Fé e Graça, nós partimos do capítulo 5 de Romanos, lembra? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, através de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo. Então, a lei, ela conduziu a isso. Por isso que nós somos justificados por Deus. Nós somos justificados por Deus. Somos justos? Não, nós não somos justos, irmão. A gente comete erros grotescos ainda, cometemos alguns pecados, porque a carne, ela é pecaminosa. Porém, Deus nos justifica pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Então, ainda que a gente não permaneça fiel, lembra desse texto que tem? Se nós não permanecermos fiel, Ele permanece fiel, porque Ele não revoga a sua palavra. Então Deus disse, olha, o meu povo é justificado pela fé que eles creem em Cristo, o meu Filho, pela morte de Cristo. Então, Deus sempre vai nos justificar. Então, caiu, errou, pecou, mas o Senhor nos levanta. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, todo aquele que é eleito de Deus, escolhido de Deus, que é predestinado por Deus, ele não fica prostrado, porque Deus deu a ele a graça da salvação.
E isso é gratuitamente, nós não pagamos nada. Às vezes a gente ouve as pessoas falar assim, mas se eu orar bastante, se eu for no monte, se eu jejuar 5 dias por semana, então eu consigo. Não consegue nada, irmão. Em questão de salvação, nada. Qualquer recurso que nós tínhamos, temos ou teríamos, eles se acabam antes da gente conseguir conquistar a salvação. Então a salvação é o quê? É de graça. Ela é gratuita. Ninguém faz esforço nenhum para alcançar a salvação. Por isso que é tudo de Deus, porque o ser humano não consegue fazer isso. Ele não busca Deus. Mas aquele que é conduzido pelo Espírito, que lhe é colocado fé no coração, então ele crê. Ele crê nessa graça, ele recebe esse favor imerecido de Deus, que é a graça de Jesus Cristo, que é a salvação, para a nossa redenção. Então nós somos justificados pelo Senhor. Ninguém merecia nada. Todo ser humano estava condenado ao inferno. Não é por isso que nós lemos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ninguém poderia mais ter a glória de Deus, ver a glória de Deus e entrar na glória de Deus. Mas vem agora o complemento do plano de Deus, que é salvar aqueles que são os eleitos. E aí ela chega para nós através da fé, através da justificação que o Senhor nos dá pela fé que temos em Cristo Jesus. Versículo 25 aí, do capítulo 3 de Gálatas. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, ou debaixo dessa orientação e condução da lei. Por quê? Porque agora a lei não vai surtir mais efeito, porque a lei que me condenou, Jesus Cristo cumpre ela por mim. Jesus Cristo cumpriu por mim. Então, eu não passo mais ser servidor da lei, mas servidor de Cristo, porque Cristo me libertou, não só da lei, mas como da condenação da lei, que é o pecado. Então, quando nós entendemos que nós necessitamos de Cristo, que nós necessitamos da graça, nós necessitamos da fé, fica mais fácil para que nós venhamos ter uma vida diante do Senhor. Porque pensa assim, olha, vamos pensar na nossa natureza humana. Imagina se fôssemos escravos, como eram os escravos no passado. Então os escravos do passado, eles serviam o quê? O seu senhor. Eles trabalhavam e não recebiam dinheiro. Eles trabalhavam para viver. Então tinha lá, na época das senzalas, tinha lá um galpão grande, né, como se fosse um templo desse, vamos imaginar, porém sem banco, né, com algumas esteiras. Você sabe o que é esteira, né? Aquelas... tipo de uma rede, porém é feita de palha, não sei bem se é palha aquilo, preciso até me orientar melhor. Mas eram coisas simples que eram colocadas ali no chão para que eles dormissem. Trazia lá, sei lá que tipo de comida, para que eles comessem, não é? Malemar tomava-se banho, dependia muito do tipo de fazenda, do tipo de senhor, né? Que tipo de patrão que tinha, porque tinha patrão ruim e tinha patrão bom. Mas eles não é como nós trabalhamos hoje. Hoje nós trabalhamos para receber um salário e quando recebemos esse salário, né, a gente faz o que a gente quer com esse dinheiro. A gente não mora lá no emprego, a gente mora em casa. Óbvio que tem alguns empregos mas não tem nada a ver com escravidão. Então nós recebemos o salário pelo aquele tempo que trabalhamos. Na época do escravo, não. Ele não tinha esse negócio de dinheiro. Ele recebia comida, né? Roupa quase nem se usava. Sei lá como é que era, né? Depende muito da região também. E se não trabalhasse ainda, era chicoteado, né? Era colocado no pau de arara lá e ó. Por quê? Porque era como se fosse uma máquina, uma coisa qualquer. Parecia que não se considerava isso como um ser humano.
Mas a pessoa estava lá, ia fazer o quê? Vai fugir para onde? Se foge de um senhor, cai na mão de outro senhor, que também vai fazer a mesma coisa, vai tratar como um carrasco, vai tratar como um escravo. Não tem o que fazer. O escravo não tem o que fazer. Então, nós, outrora, vivíamos assim, debaixo do pecado. A pessoa que vive hoje sem Cristo, que vive no pecado, por que as pessoas elas são escravizadas pelo vício da bebida, o vício das drogas? A pessoa sabe que a droga faz mal para ele, principalmente esse crack aí, né? O crack faz um mal terrível. E a pessoa pega um dinheirinho, o que ela faz? Vai lá e compra uma pedra de crack para fumar. Vai lá e compra maconha para fumar. Vai lá e compra 2, 3, 5 galões de pinga, enche o pote. Porque ele está escravizado. O outro pega o cigarro e fuma. O pulmão dele está arrebentado, mas ele continua fumando. Porque ele é escravo disso. Ele não consegue se libertar. Não tem o que fazer. Mas é aí onde vem a graça de Jesus Cristo. Então, quando vem a graça de Cristo, vem o favor imerecido de Deus, a morte de Jesus Cristo, para que nós fôssemos arrancados, então isso funciona como uma carta de euforia. Então, Jesus Cristo chega, né? Tem um texto que, eu não lembro se é Paulo que fala, que ele diz que a cédula, nós já lemos aqui há um tempo atrás, a cédula que era a cobrança de uma dívida que nós tínhamos, estava lá, na mão do diabo ou cravado no inferno. Então, aí o escritor diz, né, um dos apóstolos, ele vai dizer, a cédula que era contra nós, que nos fazia ser escravo, Jesus Cristo pegou e cravou ela lá na cruz. Quando ele cravou na cruz, é óbvio que é simbólico isso, para dizer que o sangue de Cristo que verteu na cruz quando ele morreu, então na morte de Cristo, tudo que devíamos ao diabo, ao inferno, foi pago pelo sangue de Cristo. Então agora eu já não sou mais escravo do diabo, escravo do pecado, mas eu sou servo de Cristo, não é isso? Ninguém foi libertado por Cristo, ou liberto por Cristo, para ter uma vida de não servir ninguém. Não existe isso, irmão. Nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo, e agora nós passamos a ser, não escravo, mas servo. Mas a tradução está quase a mesma coisa. A diferença é que o servo, ele trabalha, ele tem seu salário, ele tem uma roupa decente. O servo é diferente. Achou? Colossenses, então, é o apóstolo Paulo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém, muito obrigado. Então, é isso aí que Cristo fez. Então, hoje, por isso que esse dia eu falei assim, esse negócio de ateu não existe, irmão. Ou ele serve a Cristo, ou ele serve o diabo. O cara acha que não. Fala, eu não acredito em ninguém, eu não sirvo ninguém. Engano. Aquele com que não ajunta com Cristo está espalhando. E quem espalha é quem está com o diabo. Então nós fomos resgatados pelo Senhor, nós fomos comprados pelo Senhor, Ele pagou um preço, agora para que nós fôssemos livres, mas não livres para viver uma libertinagem, livres em Cristo Jesus. Por isso que numa outra carta Paulo fala assim, eu, Paulo, preso do Evangelho de Cristo. Ele se coloca como uma pessoa que está aprisionada no Evangelho de Cristo. O que Paulo faz? O que quer dizer com isso? Então, tudo que ele faz é pregar o Evangelho de Cristo. Então, Paulo vai fazer rede, igual algumas cidades, né? Paulo sabia fazer rede, né? Então, ele chegava no meio do povo e começava a fazer rede. Porque nem quando ele chega na cidade de Éfeso, ele não tem aonde ficar, não tinha igreja, não achou nenhum cristão lá. O que ele fez? Começou a fazer rede. Fazer tenda, agora eu fiquei na dúvida se é rede ou tenda. Eu acho que era tenda, né? Não era rede, não. Bom, fico devendo essa conversa também. Ou é rede ou é tenda. Mas quando ele começa a fazer, ele começa a evangelizar. Paulo começa a pregar. Por quê? Porque ele se considera um preso do Evangelho.
Então, presos, faz o quê? Ele serve dia e noite ao seu Senhor. E é isso que Paulo faz. Na vida dele, ele fala assim, eu sou preso de Cristo, preso do Evangelho. Então, tudo que eu faço é para o Evangelho, é para Cristo. E automaticamente, então, aonde Paulo ia, ou ele chegava com liberdade, ia nas sinagogas dos judeus, ia nos templos pagãos e pregava Cristo. Ou ele ia trabalhar em alguma coisa e assim mesmo ele fazia o quê? Pregava o Evangelho de Cristo. Por isso que ele disse, olha, eu não vivo mais. Eu não vivo mais. A vida que Paulo tinha, que Saulo tinha, não existe mais. O que é que existe? A vida de Cristo em mim. E qual é a vida de Cristo? Anunciar o Evangelho a todo aquele que não conhece. E é por isso que Paulo foi o maior missionário, o maior evangelista que a Bíblia relata, e nos nossos dias ninguém chega nem perto, né, da situação que Paulo criou em evangelizar. Paulo não era consagrado a missionário, não existe esse negócio, né? Mas tudo bem. Não vamos questionar a igreja que unge missionário. Mas fazer missão. Paulo foi o primeiro a fazer missão. E de pregar o evangelho a todas as nações. Foi isso que Paulo fez. Então Paulo sai, vai para a Europa, vai para a Ásia e ele começa a evangelizar. E aonde ele passa, ele funda uma igreja. Ele deixa lá, não um templo, mas ele deixa lá um grupo de irmãos crentes em Cristo, que no processo de santificação que o Espírito Santo faz, logo Paulo volta e encontra uma igreja constituída. Não é? E aí ele começa, né? Envia Timóteo e tal, e outros, Marcos, são evangelistas, são pessoas que foram agora cuidar de igrejas que Paulo institui e constitui com o seu trabalho de missão. Tá certo? Então vamos lá. Ele diz que não estamos mais debaixo do aio da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, lembra aqui que esses dias eu falei para vocês que todos são filhos, mas nem todos são filhos de Deus? Isso nós temos que ter bem claro na nossa mente, no nosso contexto. Porque o que nós encontramos aí fora, quando vamos falar de Jesus, a pessoa fala assim, não, eu também sou filho de Deus. Não é. Se você não tem a fé, porque aqui ele está falando, olha, mas, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, se a pessoa não profere ou não vive a fé em Cristo Jesus, ela não é filho de Deus. Ela é criatura, foi criado. É filho do quê? Da desobediência. Porque o filho da obediência, ele é comandado pela fé. Nós falamos aí na quarta-feira passada, bem forte a respeito do domínio próprio, lembra? Então, aquele que tem a fé, aquele que o Espírito de Deus está na vida dele, é o que vai sempre procurar cumprir o seu domínio próprio. Ele não vai ficar fazendo as coisas que a carne lhe quer, mas sim aquilo que Cristo quer, porque ele é servo de Cristo, como se fosse prisioneiro de Cristo, porque a fé em Cristo Jesus é que nos traz essa justificação. Versículo 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, já vos revestistes de Cristo. Revestir é colocar uma vestimenta por cima da que você tem. Então, a gente veste, por exemplo, não estou conseguindo ver, Manel, a senhora está de blusa? Por cima do vestido? Duas blusas. Então, a blusa de baixo a senhora vestiu. Aí a senhora se revestiu de uma outra blusa. Entendeu? Então nós temos a vestimenta e aí vem Cristo e nos reveste. Ele traz por cima das nossas características, condições, ele traz a posição dele como sendo aquele que nos aquece, aquele que nos abraça, aquele que nos fortalece, aquele que nos protege. Por que ela está com duas blusas? Porque ela quer ser protegida do vento, ser protegida do frio. Imagina que o vento é pecado, é um pecado, imagina. Então a irmã Neuza falou assim, eu não quero pecar, o que eu faço? Eu me revisto de Cristo. E o pecado não tem mais poder sobre mim.
que tem poder sobre mim, chama-se Espírito Santo de Deus, porque eu estou revestido de Cristo. Ficou fácil de entender? Então é isso. Então quando nós recebemos a fé, nós passamos a servir ao Senhor. E ele diz isso, porque todos quanto fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, ou seja, não há nenhum tipo de pessoa ou de diferença, servo nem livre, porque aqui quando Paulo está escrevendo essa carta, existem as pessoas que eram os escravos, né? E ainda existia a escravidão aqui, ou seja, foi o início praticamente da escravidão, né? E aquele que é livre, nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então Cristo trata todo mundo igual, não há diferença. Jesus não vai salvar só os de Bauru e os de Assis vão morrer tudo. Não, Jesus ele veio para salvar, para buscar todo aquele que estava perdido. Todas as ovelhas que eram do Pai, Jesus vem para resgatar. O Espírito Santo faz esse processo, traz ele e reveste ele de Cristo. E aí nós passamos agora a ser orientados pelo Espírito Santo, mas tendo uma vida, a mesma vida que Cristo tinha. Por isso que nós temos que nos portar. Lembra do fruto do Espírito? Não é? Nós falamos do fruto do Espírito, as características. Então nós temos que... Isso tem que brotar em nós, tem que frutificar no nosso dia a dia. É claro que nós vamos passar pelo processo da santificação todo dia. Às vezes hoje você ainda não está conseguindo o teu domínio próprio. Não está. Mas o Espírito Santo está trabalhando e daqui a pouco você vai conseguir. Esse pecado é tão gostoso, mas eu não quero ele. Ter domínio. Né? Ter domínio. Até tem uma colocação bem interessante, né, irmã Maria? Sobre o domínio próprio. Você precisa amar a Cristo e gostar das coisas. Quando você ama a Cristo, então o que acontece? O teu domínio, não é? O autodomínio é a mesma coisa que domínio do alto. Quem que está no alto? Cristo. Cristo está lá em cima, sentado. Então, o domínio da nossa vida não é nossa, mas é de Cristo. Por isso que Paulo fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então agora eu vou viver aquilo que Cristo proporcionar na minha vida. Então, o domínio não é mais meu, mas é do Senhor. E quando o domínio é dele, e eu amo a ele, o que eu faço? Eu faço as coisas que... Eu vou procurar fazer as coisas que ele gosta. Não é assim entre marido e mulher? Esposa e esposa? Você fazer... É mais fácil simbolizar isso pelo lado feminino, né? Por exemplo, masculino. Por exemplo, o homem gosta muito de jogar bola. A maioria dos homens gosta de jogar bola. Não é? E jogar bola, segunda, quarta, sexta e sábado, desagrada a minha esposa. Então o que eu faço? Eu começo a mudar isso. Em vez de ir 4 vezes, eu passo para 2 vezes. Por quê? Porque eu vou procurar fazer o que lhe agrada, para que ela fique bem. A pessoa que eu amo, eu quero ver ela feliz comigo. Então, se eu amo a Cristo, eu quero Cristo feliz comigo. Eu preciso fazer as coisas que agradam a Cristo. Por isso que eu não vou falar mal do meu irmão, mas eu preciso ajudar o meu irmão. Isso. Por exemplo, um palavrão. Será que Jesus, quando entrou no templo, né? Primeiro ele soltou uma rajada de palavrão para depois, né? Aquele dia das mesas lá, que ele começou a chicotear as mesas. Será que Jesus fez isso? Não, irmão. Não. Então, se Jesus não gosta de palavrão, palavras pejorativas, por que eu vou usar essa linguagem? Não. Então, se Jesus não amaldiçoou ninguém, por que eu vou amaldiçoar? Sendo que ele disse, olha, não amaldiçoeis, abençoeis. Se Jesus, a vida dele foi ajudar aquele que está necessitado, ter o coração benigno, por que o meu coração vai ser maligno? Não, ele precisa ser benigno, porque eu tenho que agradar quem? Eu tenho que agradar o meu Senhor.
Ele é o meu Senhor. Então o domínio da minha vida não é mais meu, mas sim dele. É por isso que Paulo vai falar num outro texto, ele vai falar assim: aquele que é guiado pelo Espírito é como uma folha seca ao vento. A folha seca, ela não tem domínio para onde ela vai. Eu quero ficar aqui na calçada da igreja metodista. Mas vem o vento e bate nela e leva ela para outra calçada. Depois leva para outra quadra, leva para outra rua, né? E vai levando. É uma folha seca. Então, quem é que domina aquela folha? O vento. Então ele está dizendo, aquele que é guiado pelo Espírito. Então, ele não vive a sua vontade, mas a vontade do Espírito que está nele. Isso? Sim. Portanto, se sois guiados pelo Espírito, buscar as coisas do Espírito, buscar as coisas que são de cima. Né? Colossenses capítulo 3. Não é? Busque as coisas de cima, pense nas coisas de cima. Então, o crente que é direcionado pelo Espírito Santo, não fica pensando besteira. Quando pega o celular e aparece lá aqueles demônios de fio dental, né? Porque aparece, demônio não, né? Demônia. Aparece as demônias de fio dental. Aí você não fica pensando, será que eu clico ou será que eu não clico? Você logo, sai capeta, sai Satanás, sabe? Por quê? Porque a direção do meu coração é do Espírito. Isso vale para os pastores. Tem pastor que crava a raiz dele numa igreja e fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí o Espírito fala, não, eu quero você lá. Eu gostaria de ficar aqui, mas qual é a vontade que vai prevalecer? A vontade do Espírito. Tira daqui e leva para lá. Foi isso que o Senhor fez. Né? No começo do livro de Atos, eu não me lembro agora em qual capítulo que é, mas entre o 5 e o 9, tem um lugar lá que eles falam assim, nós vamos fazer o seguinte, então vamos imaginar como Tibiriçá. Então, nós os pastores pegamos e falamos assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos evangelizar aquela parte do cemitério lá, inteira, até chegar na pista. Essa parte aqui nós não vamos fazer. Depois, quando chegar na pista, a gente pega e atravessa a rodovia e vamos evangelizar lá a parte do Barro Grande, lá como é que é? Barra Grande, né? Aquela parte lá. Aí o Espírito Santo falou assim, não, vocês não vão fazer nada disso. Ninguém vai para lá. Vocês vão aqui para o lado onde a estação era aqui, não é? Vocês vão para esse lado aqui. Vocês vão fazer isso aqui. O que eles fizeram? O que o Espírito mandou. Porque quem manda na igreja é o Espírito. Quem comanda a vida do cristão é o Espírito. Quem nos selou para ser redimido é o Espírito. Portanto, é Ele que é o penhor da nossa herança. Ele é o valor. Ele é o chip que faz acontecer a nossa comunicação. É isso aí. Você pode ter o melhor aparelho de celular, mas se você não pôr chip, o que acontece? Não funciona. Né? Tem até umas coisinhas que vem no aparelho, mas tem que pôr o chip. Colocou o chip. Tem que ter energia, né? Então ele diz, versículo 29, se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Tá certo? Olha que legal, que interessante. O versículo de número 25, só voltando aqui um bocadinho, como dizia minha mãe, minha sogra também falava isso. Não, o 26 ele diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Irmão, a morte de Jesus Cristo, ela não só partiu o véu que estava no templo, né? No momento em que Cristo entrega a Deus o Espírito, ele fala, Pai, tudo está consumado, em sua mão eu entrego o meu Espírito. Nesse momento ele dá o último suspiro. E é fim da linha para o corpo material.
o véu do templo, lá no templo mesmo, literalmente ele se rasga. Mas, porém, há uma diferença que vai acontecer o quê? Quando nós lemos lá no Romanos, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, este véu também rasga. Então agora, a partir desse momento, aquele que recebe fé em Cristo, justificado em Cristo, então ele passa a ter acesso a Deus, acesso à glória de Deus. Todos pecaram e estavam destituídos, porém agora vem Cristo, não é? E ele reconcilia o homem para com Cristo. Então a morte de Cristo ela é primordial. Embora a nossa vitória está na ressurreição, mas a morte é que confina, né, tudo isso. Então veja bem, a morte de Cristo, ela é um sacrifício, ou ela foi um sacrifício. Toda morte para perdão de pecado tinha que ser um sacrifício. E Cristo foi, como um cordeiro mudo, né? Tem até essa citação, ele foi levado, Isaías 53, se eu não me engano, né? Como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, né? Ele não abriu a sua boca e tal. Muito bem. Então, esse sacrifício foi para que nós recebêssemos o perdão. Mas, também é chamado de morte vicária. Foi uma morte vicária. O que é vicário? Vicário é aquilo que você não faz para o seu bel prazer, mas para o bem de outros. Então, quando Cristo morre, ele não estava fazendo bem para ele, porque ele morreu. Morreu como um condenado. Mas é uma morte vicária, ou seja, uma morte que vai fazer o bem para os outros. Aqueles que são chamados por Deus pelo seu decreto. Então, todas as coisas contribuíram para o bem dessas pessoas, desses filhos. Também é uma morte substituinte. Por quê? Porque a morte de Jesus substituiu a minha morte. Quem era aqui para morrer? Eu, você, porque nós que pecamos. E todos os outros, né? Mas a morte de Cristo, ela substituiu a minha morte. Então hoje não é questão de morte física, gente, mas a morte espiritual. Para que eu não morresse ou fosse lançado no lago de fogo, Cristo morreu por mim. Então é uma morte substitutiva ou substituinte. É uma morte propiciatória, porque foi colocada para perdão dos nossos pecados, cumprimento da lei, cumprimento da ira de Deus, porque a ira de Deus está sobre todos aqueles que pecaram. Porém, Cristo paga o preço por nós. Então, o que é que faz com que eu não seja lançado no lago de fogo no dia do juízo de Deus? A morte de Cristo. Então, Cristo morreu, ele recebeu no seu corpo a ira de Deus. Por isso que tem, né, aquela fala que Deus vira o rosto para não ver Jesus sofrer, aquela história toda. Ele diz: Pai, por que me abandonaste? Porque foi uma morte que foi propiciatória. Propiciou a nossa redenção, a nossa salvação, e o pecado estava condenado em Cristo. Ele se fez pecado por nós para nos livrar do pecado. Tá certo? É uma morte que foi eficaz, porque através dessa morte nós recebemos o quê? Fé. Nós recebemos a redenção. O sangue de Jesus Cristo faz o quê? Nos purifica de todo o pecado. Então, quando o sangue purifica, então ele cumpre aquilo que era premeditado ou que era predestinado. E aí nós passamos a ter redenção na fé, na morte do Filho de Deus, que foi eficaz para a nossa vida. Também é uma morte vitoriosa. Não é uma morte. Geralmente a morte, às vezes a gente trata como uma derrota. No caso de Cristo, é uma morte vitoriosa. Por que ela é uma morte vitoriosa? Porque ela venceu o pecado. Ela venceu o diabo. Ela vence, acaba com todos os planos e projetos das potestades do inferno. Tudo isso. E ainda a morte vai sofrer a maior derrota dela, porque ela acha que vai manter Cristo na morte, mas Cristo vence essa morte ao ressuscitar. Mas o que proporcionou isso foi a morte, né? A morte de Cristo.
Tá certo? O versículo 27, alguma Bíblia de vocês aí tem a tradução... aqui, ó. Porque todos quantos fossem... Espera aí. Não é aqui, no Gálatas. Por isso que eu estou procurando aqui, não estou achando. O versículo 27. Voltemos lá no Romanos 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Certo? Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus. Olha que interessante. Os pecados que dantes cometemos, ou que nossos pais cometeram, eles estavam debaixo da paciência de Deus. Todo o processo que a lei traz e mostra Cristo, vem Cristo e cumpre o plano de Deus, então ele propiciou, nós falamos que a morte de Cristo foi uma propiciação, e pela fé no sangue de Cristo, para demonstrar a justiça da remissão dos pecados. Pecados que cometemos, pecados que porventura iríamos cometer. Então Jesus Cristo vem agora e diz que o pecado não tem mais direitos sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado, mas agora temos um outro Senhor, chamado Jesus Cristo. Versículo 26. Para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é por isso que nós somos justificados, porque ele, Cristo, se colocou como justo e justificador. Então, sendo, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, nós agora alcançamos a salvação, ou a redenção, a remissão dos nossos pecados. O versículo 27 agora, que é o que eu queria falar, onde está logo a jactância? Na de vocês também está a jactância? Como que está a de vocês? Vanglória. Tem alguma aí que está escrito orgulho? Jactância. Então, o que é jactância? Ali já fica mais fácil a outra tradução, né? Vanglória. Ou orgulho. Na NAA está orgulho. O que é isso? É a arrogância do ser humano. Sabe? É a ostentação do ser humano. Ou o mérito que ele acha que tem. Ou a sua prepotência. Tudo isso é a descrição de jactância. Então não existe, irmão, nenhuma participação do homem assim. Olha, eu sou salvo porque eu quis crer. Não. Não temos esse domínio, porque nós estávamos mortos no pecado. Mas Cristo vem, o Espírito vem e nos chama, porque foi de graça. Ele nos escolheu porque Ele quis. Não escolhesses vós a mim, mas eu escolhi vocês, para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto vai permanecer. Então, a pergunta que Paulo faz a esses romanos, porque eles acham que, não, porque nós somos judeus, é que nós que tal, não é? Então eles mostram a arrogância deles, a prepotência, de falar, nós que temos, nós decidimos servir ao nosso rei e tal. E aí ele vai dizer, vocês estão querendo mérito em vocês, mérito porque você vem na igreja, mérito porque você ora, mérito porque você lê a Bíblia, porque você canta, porque você toca, então você acha que você está salvo porque é mérito seu? Ele diz, onde fica isso? Onde fica?
sendo que é Cristo que morreu, é Cristo que justifica, é Cristo que santifica, é o Espírito de Deus através de Cristo que vem redimir, nos trazer a redenção, nos trazer a fé e nos colocar como filhos de Deus. Então Paulo pergunta, aonde é que fica esse orgulho de vocês, essa prepotência de vocês, falar que são alguma coisa? Não! E ele diz, onde está logo a jactância, ou a prepotência, ou a vanglória? Excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, irmãos, se não tivermos fé, nós não conseguimos fazer nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Porque, analisa comigo, irmãos, os 10 mandamentos. Então, se o homem cumpre os 10 mandamentos, quem é que está garantindo a salvação? Então vamos pensar, eu, Ismael, eu consigo cumprir toda a lei. É mérito de quem? Não é meu? Meu. Por quê? Porque ele falou assim, olha, se você cumprir toda a lei, então você é salvo. Aí eu vou e cumpro toda a lei. Logo, eu conquistei a minha salvação. Lembrando que a lei não é 10 mandamentos, é mais. Sim. Bota número nisso, bota lei nisso. Mas lembra que a gente falou semana passada? Vamos propor os 10 mandamentos para ficar mais fácil da gente tratar. Ah, não foi aqui? É que domingo nós estamos num assunto paralelo na escola dominical da Central, nós estamos em Colossenses capítulo 3, e às vezes vem o mesmo assunto, né, que está falando de fé, graça. Então, falando dos 10 mandamentos, fica mais fácil a gente entender. Então, se eu cumpro os 10, então eu não preciso que Jesus morra. Eu não preciso do sangue de Jesus Cristo para justificar e para purificar meus pecados. Por quê? Porque eu alcancei, pelos meus méritos, conquistar a salvação, porque eu cumpri os 10 mandamentos. Logo, a Bíblia diz que todos pecaram, todos, e estão destituídos. Foi isso que nós lemos aqui agora há pouco. Então, se nós pecamos, se nós não cumprimos a lei, é necessário que para ser salvo aconteça alguma outra coisa. Então não existe mérito humano, não existe ostentação humana. Ninguém pode falar, eu sou salvo porque eu quis Jesus, eu vim aqui, eu aceitei e eu... De forma nenhuma. Não tem como ostentar o orgulho, a vanglória, sabe? Por quê? Porque nós somos incapazes de viver sem pecar. Somos incapazes. Então, logo, nós precisamos de um Redentor, precisamos de um Salvador. E ele se chama Jesus Cristo. E é por isso que ele está dizendo. Então, pela obra da lei, ninguém consegue salvação. Então, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Claro que aqui ele está tratando um assunto lá que os romanos estavam falando, porque aqui Jesus está pregando para os judeus. Jesus não, Paulo está pregando para os judeus, ele está falando para os judeus, os romanos, judeus romanos. Ele fala assim, porventura Deus é somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Há algumas pessoas que ainda hoje dizem que nós cristãos não temos que cumprir a lei. Não, porque Jesus Cristo veio e aboliu a lei, acabou com a lei. Não, irmãos, Jesus não aboliu a lei.
Ele não acabou com a lei, mas ele cumpriu a lei. E é por isso que nós somos salvos nele, porque ele cumpriu. Ele tornou justo. Ele concluiu o plano de Deus, que é cumprir a lei. Então, nele, pela fé que nós temos nele, então nós alcançamos salvação. Mas a lei, ela continua valendo para nós. Se cometermos um adultério, é pecado ou não? É pecado. Ah, mas eu tenho a fé em Cristo Jesus. Por isso que aquele que tem fé em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo, que comanda a vida dele, logo o comando não é mais dele, mas do Espírito, ele não cai em adultério. Ah, mas o senhor não disse que a gente peca? Claro que a gente peca, irmão. Né? Principalmente por isso aqui, ó. Talvez se tivesse um osso por dentro dessa língua, a gente pecasse menos, né? Porque, irmão, como a língua faz a gente pecar? Como faz a gente pecar? Quando a gente percebe, estamos falando mal da irmã fulana. Ah, eu falei que não ia falar mais mal de ninguém. Mas também aquela irmã. Ah, agora vai falar da outra também. Tiago fala que é um dos menores membros que nós temos no corpo, mas ele é indomável. A gente não consegue domar a nossa língua. E não domando a nossa língua, nós falamos o que não devemos falar. Nós praguejamos quando deveríamos abençoar. Nós amaldiçoamos. Então é por isso que nós temos que ter o quê? O autocontrole, o controle que vem do alto, o Espírito Santo de Deus. Então a minha oração é: Senhor, que o teu Espírito comande toda a minha vida. Tira todo o meu comando, Senhor. Não deixa. Toda vez que eu comando alguma coisa, irmão, dá errado. Toda vez. Então eu preciso o quê? Que o Espírito Santo comande a minha vida. Porque ele vai me levar para lugares que eu não vou pecar. Você entendeu? Todos nós sabemos qual é o nosso ponto fraco. Não é? Nós temos o nosso ponto fraco. Em todos os aspectos da vida. Tem mulheres que não podem ir no shopping. Por quê? Se ela for no shopping, ela volta com 3 Uber. Ah, eu ia lá só passear. Vem 3 Uber atrás, cheio de coisa que ela comprou. Não é? Mulher é uma maravilha. Tem mulher que é uma benção, irmão. Ela fala assim, ó, eu vou entrar ali na loja Marisa e vou comprar uma blusinha que eu vi ali. Aí, só que ela vem com 4, 5, 6 sacolas. Mas não era só uma blusa. É que eu vi um sapatinho, é que eu vi uma saia, é que eu... Não é? Graças a Deus que não são todas, e a minha não está nessa lista aí. Oh, Jesus, obrigado. Embora ela compre com o dinheiro dela. Mas tem pessoas que são descontroladas. E nós necessitamos de quem? Necessitamos do Espírito Santo de Deus para controlar a nossa vida. É necessário. Então o Senhor tem a oração que temos que fazer continuamente. Que o teu Espírito domine os nossos atos. Domínio próprio. Aprender, dominar as nossas ansiedades. Os nossos desejos carnais. Porque estamos na carne. A gente sente o desejo carnal, mas é necessário que nós venhamos fazer somente aquilo que agrada a Cristo, não o que desagrada. Outro versículo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Arrebatamento da igreja, juízo final. Então, no juízo final nós seremos... separados, por quê? Porque fomos redimidos pelo Senhor através do ato do Espírito Santo. Então isso tem que ficar bem claro no nosso coração. Se somos de Deus, se somos de Cristo, se o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, nós não buscamos as coisas da carne, os desejos. Né? Buscais as coisas que são do Espírito e não cumprireis as coisas da carne, os desejos da carne. Por exemplo, um dos pecados é o quê? Glutonaria. Fala, irmão, tem churrasco que é duro, né? Parar de comer, não é?
Lasanha, então, Jesus amado. Imagina você com fome e te mostra, vocês não gostam de lasanha? Não, eu como a parte de vocês. Pode ficar tranquilo que eu como a parte de vocês. Então, mas nós temos que ter esse domínio, porque nós não vamos pecar. Não é pecado só beber demais. É pecado comer demais. Mas o comer a gente nem liga. Né? A gente até fala às vezes. Nossa, fui lá na casa da irmã Cleide, Jesus amado. Aquela comida lá, isso. Eu estou jogando em direta para ver se ela convida a gente para almoçar ou jantar na casa dela, mas tá difícil, irmão. Mas eu tenho fé. Não cozinha? Oh, Jesus amado. Então não adianta. Vai ficar pro lado da irmã Dita e da irmã Neuza, né? Bom, quem sabe da Eliana também, né? Então nós temos que ter esse domínio, e esse domínio vem do Espírito. Tá certo? Versículo de número 31, finalizando, nós já falamos, vamos só concluir. No 30, ele diz que Deus é um só, que justifica pela fé. Aí ele cita aqui a circuncisão e a incircuncisão, mas é um ato que hoje nós não temos pessoas que circuncidam. Então acabou esse negócio. Bom, lá os judeus ainda tem os judeus lá que ainda fazem isso. Mas aqui no Ocidente não tem pessoas que circuncidam. Então, não cabe a nós essa palavra aqui. Mas Paulo está dizendo que tem que ser pela fé. Se é circuncisão ou incircuncisão, é por meio da fé. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De forma alguma. Antes, estabelecemos a lei. E é isso que fazemos na nossa vida. Então, pela lógica, irmão, pela lógica, a pessoa que é direcionada pelo Espírito Santo, ela não aparece nos jornais. Fulano roubou, fulano matou, fulano adulterou, fulano traiu a mulher, fulano largou a mulher e foi com outro, largou o marido e foi... Né? Eu até mudei aqui, né? Mas hoje tem também, né? O cara larga da mulher e vai embora com outro. Misericredo. Mas, então, se sois guiados pelo Espírito, é o Espírito que está no comando. É o Espírito que está no comando. Né? Então é Ele que nos ajuda. O processo da santificação é isso que acontece na nossa vida, irmão. É dia a dia. O Espírito Santo de Deus vai nos moldando. Por isso que quando você sentir desejo de ler a palavra de Deus, vai lá, abre a Bíblia, lê a palavra de Deus. Com certeza o Espírito Santo vai te levar um texto, dentro de um contexto que é necessário tratar na tua vida. Quando ouvimos a palavra de Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês são pessoas que prestam atenção. Hoje o que está acontecendo? Né? Hoje até ouvi um testemunho de uma pessoa que estava procurando igreja, por quê? Porque não tem estudo da palavra de Deus. A maioria das igrejas hoje aboliu o estudo, irmão. Não tem como estudar. E como é que nós vamos aprender se nós não estudamos? Cantar é bom? Cantar é muito bom, irmão. Mas não é tudo. Não é tudo. Imagina uma alimentação baseada somente no refrigerante. O que acontece? Já diz que o leite, a partir de, acho que de 6 meses, é isso? A partir de 6 meses ou de 1 ano, a criança não pode mais ser só alimentada pelo leite. Nas caixinhas que vem o leite, está escrito lá. Não pode ser base de alimentação para as crianças. Está lá, não lembro se está a data lá, um período. Por quê? Porque o leite não vai sustentar. Quando era bebezinho, né, que só mamava e dormia, é uma coisa. Mas agora já fica mais acordado, já começa a gatinhar, já começa a andar, já começa a falar. O leite só não resolve. Então nós não temos que ter só leitinho, nós temos que comer a nossa feijoada aí.
Falar em feijoada, vai ter feijoada o mês que vem aqui, né? Dia 21. Dia 21. Feijoada lá na creche. Já garantam, os irmãos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, ó, já garante aí o seu marmitex, viu? R$25. Olha eu fazendo propaganda aqui. Mas é para creche, é para uma boa ação, não é? Então, irmãos, nós somos guiados pelo Espírito. Se somos guiados pelo Espírito, vamos fazer as coisas do Espírito, a obra do Espírito. Tá certo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Nós vamos iniciar o capítulo 4 a partir de quarta-feira que vem, se Deus permitir. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês têm aí para fazer nesse capítulo 3? Não? Então tá bom. Então, na semana que vem nós iniciaremos, se Deus permitir, o capítulo de número 4. Ele vai continuar falando da fé, vamos continuar falando de justificação para que nós venhamos entender bem. Irmãos, nada depende de nós para a salvação, mas nós temos a responsabilidade. Então, qual é o sentido? Eu não recebo salvação porque eu faço obras boas. Não. Eu faço obras boas porque eu recebi a salvação em Cristo Jesus. Capítulo 4 de Romanos ou de Gálatas? Romanos. Capítulo 4 de Romanos. A gente só abriu um parêntese para falar de Gálatas, mas só uma colocação aqui. Tá bom? Voltamos aí à carta de Romanos. Eu não sei até qual capítulo que a gente vai seguir, mas o Espírito Santo vai nos orientando. Vamos ficar de pé então, vamos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele nos tem feito, agradecer pela vida dos irmãos que estão conosco aí, né? Que Deus traga cura, que Deus traga libertação na vida desses irmãos que colocamos diante de Deus no início do culto, na primeira oração, e cremos que Deus é poderoso para fazer acontecer. Vem cá, irmã Maria, vem orar aqui. Pelo seu Roberto não. Bom, Roberto é um pastor amigo nosso e ele passou por uma situação difícil aí, né? É câncer, né? Não lembro qual que é E ele está lá em São Paulo. Ele foi para São Paulo, no Hospital do Servidor, para tratar um problema. Eu misturei aqui, mas um problema bem delicado que ele teve. Só que agora me fugiu qual é o problema. Mas o que importa é que ele está melhor. Eles estavam pensando em um outro tipo de dreno, mas tirou o dreno e colocou um stenser para que não acumule líquido, né? Eu creio que é isso. Então a esposa dele disse que ele está bem, para a glória do Senhor, e se vai ficar aí 24 ou 48 horas em observação lá. Se tudo estiver bem, ele já receberá alta e já estarão vindo embora para Bauru, né? Então, nós pedimos também em favor da vida dele. Graças e paz, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estar na Tua casa, participando, Senhor, da Tua palavra, nos alimentando da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos trazido até aqui, por nos orientar, por nos ajudar a caminhar, Senhor, contigo. Deus, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite os enfermos, Pai. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, que o Senhor abençoe de maneira especial a vida do irmão Roberto, esta criança Amém. Que a Dita tem falado, Pai, que nasceu antes do tempo. O Senhor é um Deus que tem propósito, conhece todas as coisas, é sabedor de tudo. Então nós te pedimos que o Senhor venha entrar com providência sobre todos os nomes, Senhor, que estão escritos neste papel, que oramos no início do culto. Que as tuas mãos possam estar mesmo sobre a vida de cada um deles. Quero te apresentar também a vida da Noemi, que é a filha do seu Roberto, que precisa fazer uma cirurgia na coluna. Que as tuas mãos também possam estar sobre a vida dela, tirando todas as dores para a glória do seu nome. Pai, agora eu te peço que nos leve em paz até nossos lares, nós e a tua igreja, Senhor,
Que o Senhor nos guarde, nos dê uma noite abençoada na Tua presença, Senhor. Que nos dê um resto de semana abençoado. E que, se for da Tua vontade, que possamos estar aqui no domingo fazendo a Tua obra. Nos ajuda, Senhor, e nos dê graça, porque nós necessitamos de Ti, porque sem Ti nada nós podemos. Nos ajuda nesse caminhar, Senhor, e nos abençoe. Em nome de Jesus eu te peço e desde já te agradeço. Abençoa aqueles, Senhor, que estão nos assistindo pelas redes sociais. Dê graça e saúde à vida de cada um. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Faz assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, sobre a tua vida, hoje e para sempre. Juntos vamos dizer amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima.